Esse é o tanto de coisas que você tem para pensar. Algumas você consegue controlar, outras nem um pouco. Mas pensa mesmo assim. Em teoria, não teria problema ficar pensando nessas duas coisas. O problema é que ficar nessa caixa aqui cansa muito, desgasta e faz perder tempo e energia para o que realmente importa. A outra caixa, o que você tem controle. Pensando de outra forma, é como se a sua energia fosse areia nesse copo. A primeira areia é montar a estratégia de estudos e estudar. Ou seja, é o que realmente importa, o que vai fazer você passar. E aí você vai enchendo e realmente cansa, desgasta. Mas o problema é que depois vem uma segunda areia. E essa é a areia da preocupação, que transborda com perguntas como: vou passar esse ano? E se eu não passar? Como vai ser o ano que vem se eu não passar? E se eu nunca passar? E se eu nunca tiver uma profissão legal? E se nunca tiver um trabalho legal? E se nunca tiver uma família? E por aí vai. Essa segunda areia pode tomar conta de mais da metade do copo e muitas vezes até do copo inteiro. Então hoje vamos conversar sobre como focar nessa caixa, que é sobre o que você tem controle. O que você pode fazer algo para mudar, para não se cansar mais do que necessário, porque a prova já é difícil o suficiente. A primeira coisa que eu poderia te falar é pegar uma folha de papel e dividir em 3 colunas. E no meio, colocar aqueles pensamentos que você tem quase todo dia, que você tem durante os estudos ou que tem quando pensa nos estudos. Mas pensa comigo, quais são os pensamentos que sempre aparecem? Esses vão ser os seus pensamentos comuns. E aí, um lado, você coloca o que tem controle e no outro você coloca o que não tem controle. Então você vai colocando uma seta para cada lado, para o lado que tem controle e para o lado que não tem controle. E aí depois analisa comigo se esses pensamentos que você não tem controle podem de alguma forma ser transformados em algo que você tem controle. Então, por exemplo, digamos, você acha que nunca vai ser capaz de aprender um assunto. Será que não existe uma técnica, um método que você pode aplicar nessa matéria e isso ser mais fácil? Então você transforma algo que não tem controle em algo que tem controle. Isso tenta transformar algo que é muito nebuloso em algo mais matemático. Então você vê ali no papel preto e branco. E para muita gente já daria certo. O problema é que para alguns tipos de pessoa isso não dá certo. Então eu provavelmente sou esse tipo que muitas vezes não dá certo. Só ver o pensamento, isso aqui eu não tenho controle, isso aqui é o que eu tenho controle. Não adianta muito, porque eu vou querer sempre focar nesse que eu não tenho controle e eu vou achar que ao focar nesse que eu não tenho controle eu vou ter mais segurança e eu vou achar que é menos arriscado eu sempre ter em mente o que é isso que pode acontecer. Todas essas preocupações, então dá uma falsa sensação de segurança. Então, o buraco é mais embaixo para esse tipo de pessoas como eu. Então, eu vou te contar uma história que aconteceu recentemente comigo que demonstra mais ou menos isso. Então, nós nos mudamos para a Holanda, eu, meu marido e meu filho. E assim, na verdade, compramos a passagem e viemos. E ele foi trabalhar em uma empresa e a gente consegue, em teoria, ficar aqui. E aí, o segundo desafio era achar uma casa. E achar uma casa aqui é muito difícil. Então, você vê lá no site, a casa para alugar, tem o valor certinho, tá ótimo, dá para pagar e pronto. Aí você vai tentar ver a casa, não deixam. E quando você consegue ver a casa, tem tipo 20 pessoas para tentar alugar aquela casa. E 20 pessoas ou 15 pessoas fazem oferta e o proprietário escolhe a pessoa que ele mais gostou. E é assim, e é completamente fora do contrário, completamente diferente do Brasil. No Brasil, basta você ter dinheiro, você demonstrar que de alguma forma consegue pagar, ou às vezes pagar o ano inteiro e tá tudo bem. Aqui não. Então, além de ter tudo isso, o dono da casa tem que gostar de você, o que está completamente fora do seu controle. Então, depois de várias propostas feitas e rejeitadas, eu comecei a pensar assim, nossa, nunca vão aceitar a gente. E aí eu comecei não, então eu tenho que ir mais arrumada, então eu vou com o cabelo feito, eu vou de salto alto, eu vou lá toda arrumada. E pior, também não dava certo. Então eu vou tentar ser eu mesma, mas eu já chegava lá com os olhos assim do estresse, do medo de ser rejeitada de novo. E à noite já não conseguia dormir direito, então ficava sempre pensando, nossa, não vai dar certo. Eu vou ter que falar para todo mundo que não deu certo, que eu falhei. Vou ter que voltar para o Brasil. Talvez meu filho perca meses e meses de escola, porque eu só poderia matricular na escola aqui depois de ter casa. Ou teria que voltar para o Brasil e talvez perder o semestre. Enfim, muita coisa na cabeça. E era uma situação totalmente fora do controle, então não tinha nada
que a gente pudesse fazer, além do que já estava fazendo. Então, chegar lá, visitar, fazer a proposta e torcer para alguma vez dar certo. Mas a sensação que eu tinha é assim, quanto mais eu queria controlar, quanto mais eu queria aquela casa, quanto mais eu fazia planos para aquela casa, meu Deus, eu vou morar aqui, e aí eu vou de bicicleta para tal lugar, e eu vou fazer isso e aquilo. Quanto mais eu queria, mais não dava certo. E aí, depois de um tempo eu vi, talvez a gente precise voltar pro Brasil, talvez nada dê certo aqui, talvez... Não tem problema, a gente voltar não é ruim, lá também é muito legal. Então, quando eu soltei essa pressão, essa vontade enorme, que, sabe, seja o que Deus quiser, quando eu consegui soltar isso e mudar como eu ia nas casas. Então eu ia lá, eu vou fazer amizade com a corretora, eu vou ver os outros concorrentes aqui, vou fazer amizade com eles, vou me divertir, vou ver, sabe, quem é de qual lugar, vou tentar fazer amizade, vou tentar fazer dessa situação algo divertido. Quando eu comecei a fazer isso, a próxima casa deu certo. Que é essa aqui, que eu tô gravando. Meu filho, a gente tem casa. A gente vai ter casa. É que você viu ontem. Aqui você viu ontem. Às vezes a gente soltar o controle, não sei se vai dar certo, realmente. Tá fora do meu controle, vou fazer o que eu puder. E pode muito bem não dar certo. E tá tudo bem também. Então, meio que ter esse raciocínio de que é isso, pode não dar, mas vou tentar me divertir aqui. Então, dessa forma, as coisas funcionaram melhor. E eu acho que quando a gente tem essa flexibilidade de raciocínio nos estudos, acaba que também você gasta menos energia se preocupando, consegue usar essa energia para estudar mesmo, para descansar, para ter sua vida fora dos estudos. E isso é tão importante. Então é meio que a música Lua de Cristal da Xuxa. Você tenta melhor o que já fez, esteja o destino onde estiver, tenta a sorte ser feliz. Mas assim, claro que eu não ia acabar esse vídeo só com uma história, né? Então tem coisas que realmente ajudam a lidar muitas vezes com essa enxurrada de pensamentos e essa falta de clareza mental. E aí a primeira coisa é o exercício. Então o exercício físico e, sabe, super ajuda a organizar o tic-teco, a ter mais clareza mental, a ver as coisas com mais calma. Meio que você entra no corpo, no presente, e ver, não, isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá pra fazer, isso aqui, sabe, eu tenho controle, isso aqui não tem. Outra coisa também, e assim, depois do exercício, vai ser meditação ou então pranayama, que são respirações. Uma que eu tô fazendo muito e assim, eu tô adorando, é o Wim Hof. Então, no Wim Hof você faz tipo um Bhastrika Yoga, uma respiração bem intensa, depois segura sem ar por algumas vezes e, sabe, sente a sensação incrível, a clareza das ideias também que você tem. Não é muito fácil, assim, não é uma prática fácil como sentar e meditar, por exemplo. Às vezes é um pouco mais difícil. Então, eu acabo que revezo isso com meditação e dependendo do dia, às vezes eu quero, não, hoje eu vou respirar, hoje eu vou fazer isso, mas outros, não, eu vou só organizar minhas ideias meditando e tudo certo. Uma terceira coisa que eu aprendi com a minha acupunturista é a ideia de organizar um tempo para se preocupar. Então, você tem uma reunião consigo mesmo, todo dia, 3h30 da tarde, ou sabe, dia sim, dia não, algumas vezes na semana, 3h30 da tarde, ou em algum horário específico, você tem 15 minutos para se preocupar. Então, quando vier aquele pensamento intrusivo, você pensa assim, nossa, eu posso anotar, você pode anotar, mas o horário de pensar nisso é amanhã, 3h30 da tarde, eu não preciso decidir nada agora. Então, isso é uma coisa que, sabe, transforma vidas. Eu lembro quando eu tava grávida e tinha tantas coisas que podiam dar errado, e às vezes dava alguma coisa errada em algum exame, e aí já começam todas as preocupações, nossa, mas vai ser assim, e pra vida inteira e tal. E acaba que um período que poderia ser tão bonito fica só cheio de preocupação, só coisa pra pensar, só medo. E aí, depois de ir na acupunturista, eu aprendi, não, tudo bem, essa preocupação é válida. Eu preciso pensar nisso, eu quero pensar nisso, mas tudo tem um horário. Então não é todo dia, não é toda hora. Então, tem um horário, amanhã, 3 da tarde, ou amanhã, 2 da tarde, eu vou sentar meia hora e eu vou só pensar nisso, só me preocupar com isso. E se tiver que montar uma estratégia, ou se tiver que pesquisar alguma coisa a fazer, eu faço nesse horário. Mas não agora. Então, é o horário da preocupação. E eu acho que é bem bacana. E assim, pensando pro vestibular. Se eu não passar, como que pode ser? Então,
tem horário para você pensar nisso. Então, se você não passar, como vai ser o ano seguinte? Vou precisar trabalhar, ou vou só conseguir ficar em casa estudando. E ficar em casa estudando é mais um ano como esse, não é o fim do mundo. E aí dá para fazer outras coisas, tornar o ano mais equilibrado, fazer exercício físico. Então, ao fazer isso, você tem um horário certo para pensar e não o seu dia inteiro, especialmente não durante os estudos ou durante o descanso. E aí, outra forma, uma quarta forma que você pode fazer tanto sozinho, escrevendo ou com uma psicóloga, é organizar esses pensamentos, analisar esses pensamentos. Então, é muito importante fazer isso com uma terapeuta, por exemplo. É muito legal fazer com uma psicóloga. Muito legal, na verdade, não, muito útil. E às vezes pode salvar uma preparação. Mas eu entendo que nem todo mundo pode. Então, nesse outro caso, você pode escrever seus pensamentos, você pode ir mais fundo, analisar. De qualquer forma, ver quais são os pensamentos que fazem sentido, que não fazem sentido. E como conseguir focar no que você pode controlar. E não deixar o que não pode controlar te, aterrorizar ou fazer você só pensar nisso. E uma ferramenta útil para isso pode ser escrever com fluxo de consciência. Então, você senta lá de manhã, escreve tudo que você está pensando, ou não necessariamente de manhã, às vezes no intervalo. Escreve. Então, é uma ideia que vem das páginas matinais do Caminho do Artista, da Julia Cameron. Então, ela escreve como isso, ajuda a clarear a mente e ir fazer o que você tem que fazer da melhor forma possível. E não precisa ser escrever, pode ser um áudio, um áudiozão que você manda para si mesmo, pode ser um grupo com você mesmo no WhatsApp, ou pode ser um aplicativo de diário como o Journal. E claro que nenhuma solução dessa é definitiva, nenhuma, realmente é 100% de garantia, mas são tentativas e coisas que a gente vai aprendendo. Essa é uma habilidade útil não só para agora, mas para a vida inteira. Então sempre vai ter coisas para se preocupar e a gente vai aprendendo aos poucos. Então vai aprendendo um pouco aqui, porque vai ter um outro desafio lá na sua vida que vai ser mais difícil. E ao aprender isso aqui, você já vai estar mais preparado para esse outro. Então, essa escadinha, de lidar com pensamentos, de lidar com preocupações, é uma coisa que vai te acompanhar por anos e décadas. E para acabar, então, vou te contar que quando eu estudava pro ITA, eu tinha muitos pensamentos assim. E era do tipo, muito catastrófico. Era, se eu não passar, então eu nunca vou passar. Isso quer dizer que se eu não passar uma vez, ou não passar 2 vezes, quer dizer que eu nunca vou passar. Quer dizer que eu nunca vou ter uma profissão que eu goste. Quer dizer que eu nunca vou ter um trabalho. Quer dizer que eu vou ser a desgraça da minha família. Quer dizer que eu vou morar embaixo da ponte, se tiver um lugar pra mim. E tudo porque eu não passaria esse ano. Então, tem coisas que absolutamente não são verdade. E a gente se permite ficar nessa catastrofização, nessas preocupações exageradíssimas. E isso não faz bem para os estudos, não faz bem para você fisicamente, emocionalmente, de nenhuma forma. Então, vamos tentar analisar esses pensamentos, focar no que tem controle, deixar pra lá o que não tem controle, meio que segura na mão de Deus e vai. Então, muito obrigada por assistir. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!